Todo mundo sentado agora que eu vou trazer uma palavra forte aqui agora. Quem quer ouvir, diga amém. Então pegue na sua mão a sua Bíblia e vamos ouvir a palavra agora. Fala para essa pessoa, não conversa comigo agora que eu quero ouvir a palavra. Isso. Agora é hora de palavra. Amém? Amém? Ontem eu estava ensinando aqui e a Bíblia fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, do abismo. Você já viu o Espírito Santo ali pairando, mas não tinha vida. Não tinha nada organizado. Só depois que veio a palavra que as coisas começaram a se organizar. Amém? Então fala assim: a palavra. Somente a palavra tem o poder para trazer vida e organizar a sua vida. Amém? Então pega na sua mão a sua Bíblia, Gênesis 1. Somente um versículo. Já que eu entrei nisso aqui. Gênesis 1, 3. Aleluia. Vai dando glória a Deus. O que está escrito aí? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Então nós vemos que, preste muita atenção, na criação, a primeira vez que Deus falou, a primeira palavra que Deus falou não foi para a comunicação, mas foi sim para a criação. E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E se você for ler todo o livro de Gênesis, da criação, você vai ver que em várias partes, por exemplo, no versículo 6, disse Deus: haja expansão no meio das águas. E houve expansão. No versículo 8, no versículo 9, disse Deus: reúnam-se as águas num só lugar. E isso aconteceu. No versículo 11, disse Deus: produz a terra. E a terra produziu. E no versículo 14, disse Deus: haja luminares na expansão do céu. Então olha aqui para mim, tudo que Deus foi determinando pela palavra do seu poder foi acontecendo. Amém? Fala, tudo que Deus foi falando foi acontecendo. E Deus deixou esse poder, esse legado para o homem. O homem também, o governo é pelas palavras. Quando Deus institui Adão, Ele entrega esse governo. Adão que dá nome aos animais. E agora Adão também tem esse poder, as palavras. Você vai entender onde estou querendo chegar. E não existe nenhum ser nesse mundo que tenha o poder de falar a não ser o ser humano. Somente o ser humano pode falar com racionalidade. Pergunta para mim, por quê? Porque somente o ser humano tem espírito. Amém? Tenho certeza que alguém já pensou aí: pastor, mas o papagaio fala, mas ele fala de forma irracional e por repetição. Ele não consegue conduzir um diálogo. Amém? Mas somente o ser humano tem o poder de falar. Por quê? Porque as palavras são espirituais. Fala assim: as palavras são espirituais. Então, e as palavras são tão importantes.
Se puder pôr no telão para mim, Mateus 12, 36 e 37. Mateus capítulo 12, versículo 36. A importância das palavras, daquilo que você diz, é tão pesado, é tão relevante, que a própria Bíblia diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pronto, passa. Porque as tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás... Fala assim: as palavras são fortes. Por aquilo que eu falo, eu vou ser justificado. E por aquilo que eu falo, eu vou ser condenado. A coisa mais importante na tua vida é a tua alma, sim ou não? O bem mais importante, a tua alma e a tua salvação. E como que você conquista a tua salvação? Como que você toma posse dela? Crendo com o coração e confessando com a boca, com a palavra. Amém, irmãos? Então, palavra. As palavras são espirituais, então preste atenção. Se as palavras são espirituais, nós habitamos na terra. E aonde nós habitamos não é um ambiente espiritual, é um ambiente natural. Sim ou não? É um ambiente natural. Então nós que somos seres espirituais e seres naturais, porque nós temos um corpo espiritual e um corpo natural, a ferramenta, a porta que Deus entregou para o ser humano para trazer o espiritual para a terra, qual que é? A sua boca. Vou repetir. A ferramenta que Deus entregou para você manifestar a realidade espiritual na terra, é a sua fala, é a sua palavra, é a sua boca. A sua boca é um portal que traz o mundo espiritual na terra. Porém, detalhe, aí alguém pensa: pastor, é só as coisas de Deus? Claro que não. Portanto, o diabo também se faz acesso disso, porque o diabo também é espiritual. Os demônios são espirituais. Todas as potestades, entidades que reinam no mundo espiritual, como o apóstolo Paulo fala e descreve em Efésios 6, principados, potestades, hostes espirituais, dominadores, todos eles são espirituais. E eles, o mundo espiritual, ele não tem livre acesso para agir na terra quando ele quer. Misericórdia, pastor, não. O mundo espiritual, para ele agir na terra, ele precisa que alguém dê autorização para ele agir aqui na terra, que alguém invoca ele aqui na terra. Coloca para mim Salmo 116, versículo 15. Por favor. Acho que é esse mesmo, né? Salmo 116, 15. Ou é 115, 16, filho? Tem que aprender a marcar. Eu estou confiando na minha mente, mas eu estou vendo que eu estou ficando velho. Não dá mais. Tem que anotar. Salmo 115, 16. Poxa, foi só falar o contrário. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos... Então preste atenção. Os céus, as regiões espirituais é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ah, pastor, mas e o Salmo 24? Coloca o Salmo 24, por favor. Salmo 24, 1. Preste muita atenção. Você vai ver que há algo poderoso. Aí alguém fala: pastor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Então preste atenção. A terra, quem é o proprietário da terra é Deus. Ele que é o proprietário da terra. Mas a Bíblia diz que Ele entregou aos filhos dos homens. Então preste atenção. Ele entregou aos filhos dos homens. Então a terra pertence aos homens. Aí isso aqui responde uma pergunta muito violenta. Ai, pastor, se Deus é tão bonzinho, por que tem tanta criança na África passando fome? Ai, por que tem criança que morre estrupada, pastor? A terra Deus entregou para os filhos dos homens. Por que tem? Porque depende da invocação que é feita naquele lugar. Você pode ver onde é os lugares onde tem mais idolatria. O que acontece lá? É mais miséria, mais doença, mais desgraça, fome. Amém, irmãos? Amém? Quem me entendeu até aqui? Então tudo que acontece na terra é responsabilidade do homem. Ah, pastor, é do homem, porque ele que dá legalidade, ou para Deus agir, ou para o diabo operar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, olha para você ver como que é forte. Então Deus entregou a terra para os filhos dos homens. E agora, para Deus se manifestar na terra, Ele se manifesta através do quê? De invocação, através de uma boca que clama o nome dEle. Foi por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, venha, venha o teu reino. Ou seja, traz o céu para a terra, traz o céu para a terra. Nós te invocamos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. É invocação. Eu estou pedindo para o céu se manifestar na terra. Mas para isso acontecer, tem que alguém clamar. Deu uma bruxa nas luzes hoje. Está repreendido em nome de Jesus. Fala assim, então, a minha boca, aquilo que eu invoco, tanto bom como ruim, se manifesta na terra. Então, quem já foi, está sendo na live, né? Se eu tomar processo, o pastor Raimundo paga. Você paga esse processo se eu tomar? Se derrubar a live? Então vamos lá, eu vou falar, hein? Vou falar. Quem já foi aqui em terreiro e centro de macumba? Umbanda, quimbanda, candomblé. Agora todo mundo é, né? Você chega lá para fazer um trabalho, sim ou não? Aí, primeira coisa que o pai lá vai pedir, oferta, sim ou não? Você compra, compra a vela boa, a vela tem que ser boa, a marafa tem que ser boa, a farofa tem que ser boa. Se você comprar da pior, a cachaça tem que ser boa, charuto tem que ser bom, cigarro, tudo tem que ser bom. O tacho tem que ser bom. Você está entendido, hein, Ronaldo? Corrente de ouro. Vai dar bijuteria para o diabo, vê se ele aceita. Fala, Satanás, vou dar uma bijuteria aqui. É tudo do bom e do... Preste atenção no que eu vou te ensinar aqui hoje. Isso aqui pode mudar a sua vida em muitas coisas. Então, aí ele coleta a tua oferta, o sacerdote do mal lá, não vou falar pai, né? O sacerdote do mal coleta a tua oferta, pega ali as suas primícias, e não é baratinho, irmão, tem trabalho que custa 30 mil, 20 mil. Tem um artista aí, todo ano dava um carro lá para Iemanjá, um carro zero, jogava lá para Iemanjá. Isso aqui eu tenho que, não posso não, isso aqui já isso é pesado. Está sendo processado, né? Porque está contaminando o oceano. Mas amém. Volta aqui para você prestar atenção. Aí o que acontece? Aí o que aquele sacerdote vai fazer? Ele vai invocar o espírito dele, o guia de cabeça dele. Agora inventaram o nome. Tem um rapaz aí na internet. Rapaz, eu estou caçando chifre na cabeça de cavalo.
Porque ele inventou um nome novo para demônio. Não é demônio, é daimon. Sangue de Jesus tem poder, né? Não, não é demônio, é daimon. Olha só que chique. Os demônios estão ficando chique agora. Daimon. Aí o que acontece? Ele vai invocar lá a entidade dele. Ele vai invocar como? Com a boca dele. Sim ou não? Fazendo a reza dele, cantando o ponto dele. Aqui a gente não canta louvor? Lá ele vai cantar o ponto dele. Para Yansan, para Sete Saia, Puxo Caveira. Ai, pastor, não fala esses nomes não. Eu falo, não tenho medo deles. E vai cantar todo o nome lá, vai cantar. Aí, vai invocar. E vai derramar sangue. Sangue de galinha, sangue de porco, sangue de bode. E vai invocar. Para quê? Para que se abra um portal entre o céu e a terra. E aquela entidade haja naquilo que ele está pedindo. Amém? Eu só quero abrir um parênteses aqui agora, que ontem eu falei numa casa isso, e tem crente que não sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém fez um trabalho de macumba em 1990 contra a tua vida, 1990, ó, já faz 36 anos, o Brasil não era nem tetra ainda. Foi feito um trabalho de 1990 para você. Se hoje você dá brecha para o diabo, você não tem vida com Deus, aquele trabalho é vigente. Porque no mundo dos espíritos não existe tempo. Quem está me entendendo, diga amém. No mundo dos espíritos não tem esse tempo, cronologia, data, ano, não. Ah, pastor, se você dá brecha, se você não quebrou, se não foi quebrado, se alguém não orou para desfazer, se você não se arrependeu, não aceitou Jesus de verdade, é vigente. Pode ter feito em 1980. É vigente e é atuante. Amém? E aquele demônio que foi pago, ele tem missão. Porque olha aqui para mim, Deus está mudando tudo aqui. Todos esses demônios que eles são pagos, e eles têm isso como missão. Enquanto eles não terminam a missão deles, eles não sossegam. Amém? E se eles é lançado lá para o chefe deles, sem concluir a missão, eles tomam pau lá. Então eles não desistem. Fala assim, o diabo não desiste. Agora olha para essa pessoa que está do seu lado e fala, você vive querendo desistir, né? Você vive querendo desistir. Fala, ele não desiste. Amém? Ai, Jesus. Aleluia. Amém? Vamos lá. Preste atenção, você vai ver aonde eu estou querendo chegar. E o mundo espiritual com Deus também. A gente se reúne aqui e faz o quê? Louva, ora, invoca a manifestação de Deus, para que Deus haja. Sim ou não? Meu pastor fala isso e é verdade. Quer ver? Ó? Quem aqui, comigo já aconteceu várias vezes. Essa madrugada aconteceu, 4:30 da manhã eu levantei para orar por uma pessoa. Já aconteceu com alguém para você acordar para orar com o nome na cabeça? Com alguém na cabeça? Erga a mão. Por que Deus faz isso? Porque às vezes aquela pessoa está precisando de um livramento, sim ou não? Mas Deus não pode ir lá e simplesmente dar o livramento. Ele não é Deus? É ou não é? Ele é Deus. Ele pode ir lá dar o livramento. Ele está acima de tudo e de todos. Mas por que Ele acorda alguém? Alguém para quê? Para o portal entre o céu e a terra. E a tua oração vai dar o livramento. Amém, queridos? A tua oração, porque a terra Ele deu o Filho dos homens. E deixa eu falar uma coisa para você. Todos os demônios que estão aqui na terra, eles estão ilegal. Fala, os demônios são ilegais. Eles são ilegais. E você pode ser polícia de Deus para prender esses demônios e mandar embora, irmão. Aleluia! Tá bom. Você já entendeu que a sua boca, com as suas palavras é portal, né? Entendeu?
Então preste atenção. Em Gênesis 3,15 foi liberada uma profecia. E está lá uma profecia, né? Que ia nascer um da semente da mulher. E porém inimizade de ti a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, a tua ferirá os calcanhares. Então o que é essa aí? É uma profecia falando que ia vir alguém pisar. Eu falei sobre isso esses dias. Destruir o reino das trevas, pisar na cabeça do diabo. Então vai passando os anos, e Deus agora levanta Abraão, o patriarca, faz uma promessa para ele da descendência. Abraão também vê Jerusalém, a construção. Abraão também tem várias visões. E Deus agora vai levantando da semente de Abraão. Falei sobre semente também esses dias. E depois dos patriarcas, Deus vai levantando os profetas, principalmente Isaías, o profeta messiânico. O que o profeta messiânico faz? Ele anuncia o que vai acontecer sobre o Cristo, que vai vir, tal, e tal, e tal. E vem Jeremias, e vem os profetas menores, e vem os profetas maiores. Todos eles, todos os profetas, todo mundo até o nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, anunciaram como profecia o mistério escondido. Mas até então, eu quero falar de outro homem. Esse foi mais forte do que qualquer profeta, porque os profetas anunciaram o Cristo. Fala assim: os profetas anunciaram Cristo. Mas teve alguém, um homem, que Deus pegou ele e começou a apertar ele. Era rico, Deus vai lá e tira tudo dele. Tinha filhos, Deus vai lá e arranca tudo dele. A mulher era uma benção, agora virou um cão na cabeça dele. Brincadeira. O diabo pode tocar na saúde dele. Perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu empregado, perdeu riqueza. A mulher ficou na cabeça, a ponto dele se coçar com caco de telha. Fala, com caco de telha. Ora macala machê. E ele começa a questionar a Deus por que ele estava passando por aquilo, e Deus nunca dava uma resposta para ele. Ele amaldiçoou o nascimento dele. Ele questiona a Deus por quê. Vem amigo e tenta achar qual era o defeito, e tenta achar, fala, confessa Jó, aonde está o defeito, aonde está a falha. E Jó fazendo várias perguntas, várias indagações para Deus. E Deus permitiu tudo isso acontecer com Jó. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus precisava de alguém que invocasse o Messias na terra. Jó foi o único homem que invocou explicitamente que Deus se encarnasse como homem na terra. Pastor, onde está isso? Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 9. Jó 9:31. Ainda assim, no lodo me destruías, e os meus próprios vestidos me abominaram. Olha o que Jó fala, preste atenção. Porque ele não é um homem
como eu, para que eu não possa dizer, vamos junto comparecer em juízo. Aí agora Jó clama, quem? Um mediador. Aleluia. Não há um árbitro entre nós, para que ponha a mão sobre nós dois. Tire ele de sobre mim o verdugo, e que o seu terror não me espante. Então falaria e não lhe teria medo, porque não estou convencido em mim mesmo deste estado. Você sabe o que Jó fez aqui? Sabe o que Jó falou? Jó questionando Deus, depois você lê o capítulo 9 inteiro, é a coisa mais linda. Deus, não tem como eu competir com o Senhor. Se eu for inocente, o Senhor me julga como culpado. Se eu for limpo, o Senhor me julga como imundo. Não tem como eu falar com o Senhor. Não tem como eu debater diante da tua santidade, porque eu sou homem. Eu sou homem e o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas, se o Senhor colocasse um mediador entre eu e tu. Se você colocasse um mediador, um que entendesse o teu lado e o meu. Irmão, você não glorifica. Aí eu falaria e não teria medo, e mesmo assim eu não me convenceria do estado que eu estou. Sabe o que Jó está falando? Deus, eu preciso de alguém, aleluia, que é um mediador, um árbitro, alguém entre eu e você. O que ele está fazendo, irmão? Ele está invocando o Messias. Os profetas anunciou, todos os profetas anunciou, mas Jó invocou. O único homem que invocou foi Jó. Pode folhear a Bíblia. Moisés falou, mas não invocou. Jó invocou. Olha que coisa linda. Porquanto ele não é um homem como eu. Tipo assim, Deus, você não é homem como... Você é Deus. Não tem como eu debater com o Senhor. O Senhor nunca vai me entender, eu não vou te entender. Agora coloca um no meio de nós que entende o Senhor. Aleluia. Coloca um no meio de nós que entenda os dois lados. Alguém... Jó está dizendo assim, a Bíblia diz que Jesus, eu fiz uma anotação aqui, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E Jesus, ele é o que? Totalmente Deus e totalmente homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Então o que Jó está falando? Manda alguém totalmente Deus e totalmente homem. Manda alguém igual a mim, igual a ti. Manda. E o que aconteceu, irmão? Quando Jó invoca, a boca dele é o quê? Abre o portal para Deus agir na terra, irmão. E o que aconteceu? A Bíblia diz que a virgem deu à luz, e um filho se nos deu, e um principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Emanuel, Jesus Cristo. Até para o Filho de Deus vir na terra, teve que alguém lá atrás invocar. Aí Jó foi a ferramenta de Deus. Lê Jó capítulo 9 na sua casa. Aí, se você ler João 1,14, e o verbo se fez carne, e Deus se tornou homem. Coloca aí João 1,14. Aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jó invocou, Jó chorou por um mediador, e o céu respondeu enviando Jesus. Jó já tinha morrido,
né? Só que depois já tem o versículo mais lindo de Jó, né? Aquele clássico, Jó 19:25, coloca aí. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive. É claro que eu sei que Ele vive, eu já invoquei Ele lá atrás. Aleluia! E que por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que aconteceu, irmão? Segundo alguns teólogos, quando Jesus morreu na cruz, teve um monte de gente que ressuscitou. Quem já leu isso na Bíblia? E segundo alguns teólogos, sabe um daqueles que ressuscitou? Jó ressuscitou. Agora, pastor, para encerrar, o que tem a ver tudo isso aí? Se o próprio Deus, para se manifestar na terra como carne, teve que um homem invocar, os teus sonhos, os teus projetos, você tem invocado? Eu quero que você fique de pé nesta noite. Ah, Deus, o Senhor não é homem. Você não é um homem como eu. Mas bota alguém aqui entre mim e ti. Pode pagar a baixeira. Você precisa saber o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu. Você precisa saber que como igreja, aleluia, você precisa todo dia trazer o céu para a terra, irmão. Como igreja, você tem que começar a trazer o céu para a terra. Você tem que começar a invocar Deus. É por isso que o diabo não quer que você ora. É por isso que o diabo não quer que você dobre o joelho. É por isso que o diabo não quer que você acorde de madrugada para orar. É por isso que ele te coloca canseira. Os teus olhos ficam pesados. É por isso que você chama o crente para orar. O crente não quer orar. Sabe por quê? Quando o crente se reúne para orar, Deus se manifesta. Deus se manifesta. Segura só um minutinho. Deus quer se manifestar nesses últimos dias. Pastor, mas Ele é Deus, Ele se manifesta quando Ele quer. Mas Ele está esperando alguém que invoque Ele. Pastor, a minha casa só tem briga. Invoca Deus lá dentro, você vai ver se essas brigas não vai acabar, irmão. Ah, pastor, na minha casa, invoca Deus na tua casa, invoca Deus no teu casamento, invoca Deus aonde você trabalha, invoca a presença de Deus, traz o céu para a terra e creia. Jó creu tanto naquilo que ele falou, que lá ele falou isso no capítulo 9, e no capítulo 16 ele fala: eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive, meu Redentor vive. Eu não estou vendo, eu sei. O que ele está dizendo? Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Aleluia. Você faz uma oração e muitas das vezes você não está vendo nada acontecer, irmão. Mas quando você ora, o mundo espiritual entra em movimentação. Quando você clama a Deus, o mundo espiritual começa a se movimentar, irmão. Os demônios começam a perder território. Os demônios começam a soltar aquilo que é teu. Os demônios começam a bater em retirada. Ah, pastor, isso é conto de carochinha. Não, irmão. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como essa luz que está aqui sobre nós, tão certo como o teu coração que bate no teu peito aí e te dá vida nesta noite, tão certo como você vive, irmão. Isso é a pura realidade. Quando você ora, os demônios começam a perder território. Quando você abre a tua boca e você começa a profetizar. Sua morte é morte. Esses ossos poderão reviver? Poderão, Senhor. Tu que sabe. Ezequiel podia olhar para Deus e falar: Deus, aí, profetiza aí. Fala, Ezequiel. Fala, Deus. Fala para os ossos, Deus. Deus, fala para os ossos. Não foi assim. Foi o contrário. Diga aos ossos. Profetiza. Profetiza sobre os ossos.
Ou seja, manifesta a realidade do céu na terra aí com a tua boca. Manifesta a realidade do céu aí com a tua boca. Abre a tua boca e profetiza. Profetiza. Isaías, estou te chamando. Senhor, não sei falar, sou homem de impuros lábios. Não tem, tá bom, eu vou mandar um serafim, vai tocar na tua boca com Atenais, vai te purificar, porque você vai precisar profetizar. Profetizar. Não espere só, é um culto profético. Eu vou esperar o pastor pôr a mão na minha cabeça e profetizar. Profetiza você. E eu quero desafiar você a liberar a palavra hoje que você nunca liberou sobre a tua vida. Eu quero desafiar você a profetizar sobre a tua casa, sobre aquilo que você quer. Eu desafio você a profetizar. E eu duvido se já não vai começar a acontecer movimento. Quando Ezequiel profetizava, ouço barulho, ouço barulho, ouço barulho, e o barulho, e havia ruídos, e havia barulho, e havia barulho. É só você começar a abrir a boca, irmão, que o mundo espiritual vai começar a se manifestar. O problema é que em vez de você profetizar ao favor, você profetiza ao contrário. E quem toma posse dessas palavras é o diabo. Quem toma posse dessas palavras é o mundo das trevas. Porque o diabo também pega a palavra que você lança e ele utiliza dela. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, para pregar para você, para mostrar para você na Bíblia, que Ele quer que você ore mais, que Ele quer que você clame mais, que Ele quer que você profetiza mais. Profetiza sobre os teus filhos, profetiza sobre a tua vida financeira, profetiza sobre a tua saúde, profetiza. Agora eu vou dar um minuto. Vou dar um minuto. Aí você fica à vontade. Se você quiser vir no altar, se você quiser ajoelhar, não interessa para mim o que você vai fazer. O próprio Filho de Deus já tinha a profecia desde o início, mas precisou um homem invocar ele para ele se manifestar na terra. Ele mandará shurika la mandara sere mandara lavas arabasuri kandaramashi alamashire malamashou. O Espírito da profecia, o Espírito Santo, abre a tua boca e comece a profetizar. Abre a tua boca e comece a profetizar sobre a tua casa. Profetiza sobre o teu arraial. Profetiza sobre a tua família. Profetiza. Quem crê nessa palavra, eu te desafio em nome de Jesus. Os céus quer vir ao teu favor. Ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, profetize. Ore pelo teu marido, ore pelo teu esposo. Ore, 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 ore. Ore, declare, profetiza. Tem alguém que está profetizando aqui essa noite, será? Tem coisas que é você que tem que fazer, irmão. Não isenta da sua responsabilidade. Profetiza. Profetiza naquele marido seu, naquela esposa.
Ah, pastor, eu quero mudar de serviço, eu quero mudar. Profetiza a mudança na tua vida. Que ela é força, que ela é poder. Oh, Esses ossos secos viverão, 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 viverão. Viverão, viverão, viverão. Profetiza.